Os rodetes, também conhecidos como engrenagens de acionamento dos rolos da moenda de cana-de-açúcar, estão entre os componentes mecânicos mais importantes de todo o sistema de moagem. São responsáveis por transmitir elevados torques entre os rolos, trabalhando continuamente sob cargas extremamente altas, choques mecânicos e condições severas de operação durante toda a safra. Devido a essas características, a lubrificação adequada é indispensável para garantir o funcionamento confiável do conjunto. Muito mais do que simplesmente reduzir o atrito, o óleo lubrificante desempenha diversas funções essenciais. Ele forma uma película protetora entre os dentes das engrenagens, impedindo o contato direto entre as superfícies metálicas, reduz o desgaste, dissipa parte do calor gerado durante o engrenamento, protege contra a corrosão, diminui ruídos e vibrações, além de aumentar significativamente a vida útil dos componentes. Quando essa película de óleo deixa de existir ou se torna insuficiente, inicia-se um processo de degradação que pode evoluir rapidamente para falhas graves, paradas não programadas e elevados prejuízos para a usina. O primeiro efeito da falta de lubrificação é o contato direto entre os dentes dos rodetes. Sem a película de óleo separando as superfícies metálicas, ocorre o chamado atrito metal-metal. Esse atrito aumenta drasticamente a resistência ao movimento, exigindo maior esforço do sistema de acionamento e gerando uma quantidade elevada de calor em poucos minutos de operação. O superaquecimento provocado por esse atrito pode elevar rapidamente a temperatura dos rodetes, dos eixos e dos mancais. À medida que a temperatura aumenta, as propriedades metalúrgicas do aço começam a ser alteradas. O material perde parte de sua dureza superficial, reduz sua resistência mecânica e torna-se mais suscetível ao surgimento de deformações, microtrincas e falhas por fadiga. Além disso, o óleo remanescente sofre degradação térmica, perdendo viscosidade e capacidade de lubrificação, agravando ainda mais o problema. Outro efeito imediato da deficiência de lubrificação é o desgaste acelerado dos dentes das engrenagens. Em condições normais, a película lubrificante impede que as superfícies metálicas se toquem diretamente. Quando essa proteção desaparece, os dentes passam a sofrer desgaste intenso durante cada ciclo de engrenamento. Entre os principais mecanismos de desgaste está o pitting, conhecido como fadiga superficial. Esse fenômeno caracteriza-se pelo aparecimento de pequenas cavidades na superfície dos dentes das engrenagens. Inicialmente quase imperceptíveis, essas cavidades surgem devido às elevadas tensões de contato que ocorrem repetidamente durante o funcionamento da moenda. Sob essas cargas cíclicas, pequenas microfissuras começam a se formar abaixo da superfície do metal. Com o passar do tempo, essas fissuras propagam-se até desprender pequenas partículas do material, originando os chamados pits. À medida que o pitting evolui, a superfície dos dentes torna-se irregular, aumentando ainda mais as tensões de contato, acelerando o desgaste e comprometendo a distribuição uniforme das cargas. Outro mecanismo extremamente perigoso é o scuffing, também conhecido como engripamento ou desgaste adesivo. Esse tipo de falha ocorre quando a película de óleo é rompida completamente. Nessa condição, os dentes entram em contato direto sob altíssima pressão e elevada temperatura. O calor localizado pode provocar uma espécie de soldagem a frio entre pequenas regiões das superfícies metálicas. Durante o movimento relativo entre os dentes, essas regiões soldadas se rompem, arrancando partículas de metal de uma superfície e transferindo-as para a outra. O resultado são superfícies ásperas, sulcos profundos, deformações e perda do perfil original dos dentes das engrenagens. O scuffing evolui muito rapidamente e pode inutilizar completamente um rodete em um curto período de funcionamento. À medida que essas falhas evoluem, o engrenamento deixa de ocorrer de forma suave.
O lubrificante, que normalmente também atua como um amortecedor entre as superfícies em contato, deixa de exercer essa função. Como consequência, aumentam significativamente os níveis de ruído e vibração. A moenda passa a emitir zumbidos, rangidos, chiados metálicos ou estalos característicos de engrenagens desgastadas. O aumento das vibrações não afeta apenas os rodetes. Essas vibrações propagam-se por todo o conjunto mecânico, podendo causar danos secundários aos mancais, buchas, rolamentos, eixos, acoplamentos e à própria estrutura do castelo da moenda. Além disso, as vibrações excessivas provocam desalinhamentos progressivos, aumentando ainda mais os esforços sobre os componentes e acelerando o processo de deterioração. Os mancais dos rodetes também sofrem diretamente com a deficiência de lubrificação. Sem óleo suficiente, o atrito aumenta rapidamente entre as superfícies de apoio, provocando elevação de temperatura, desgaste acelerado e risco de engripamento. O superaquecimento pode destruir buchas, rolamentos e superfícies de deslizamento, comprometendo todo o sistema de apoio das engrenagens. Os primeiros sinais, normalmente observados pela equipe de operação e manutenção, incluem aumento da temperatura dos mancais e dos rodetes, ruídos anormais, vibração acima dos padrões normais, redução do nível de óleo nos reservatórios, vazamentos, alteração na coloração do lubrificante, presença de odor de óleo queimado, e todos esses sintomas indicam que o sistema deve ser inspecionado imediatamente antes que ocorram danos irreversíveis. Se o problema não for corrigido, o desgaste contínuo e a fadiga do material podem evoluir para situações extremamente críticas. As tensões concentradas sobre os dentes enfraquecidos favorecem o aparecimento de trincas que crescem progressivamente até provocar a quebra parcial ou total de um ou mais dentes. A quebra de um único dente representa uma das falhas mais graves que podem ocorrer em uma moenda. O fragmento desprendido pode permanecer preso entre os demais dentes durante o engrenamento, causando o travamento instantâneo do conjunto. Esse travamento gera enormes esforços mecânicos capazes de provocar empenamento de eixos, quebra de acoplamentos, danos em redutores, falhas nas turbinas ou motores elétricos de acionamento, rompimento de chavetas e até mesmo a destruição completa do conjunto de engrenagens. Em situações extremas, ocorre a chamada gripagem, quando o atrito excessivo provoca a soldagem das superfícies metálicas, bloqueando completamente o movimento das engrenagens. As consequências operacionais são igualmente severas. Uma parada inesperada da moenda durante a safra representa uma das situações mais críticas para uma usina sucroenergética. Além do elevado custo para a substituição dos rodetes, existe o tempo necessário para desmontagem, inspeção, usinagem, montagem, alinhamento e testes do equipamento. Durante esse período, toda a moagem permanece interrompida. Essa interrupção gera perdas expressivas de produção de açúcar, etanol e energia elétrica. A cana deixa de ser processada, comprometendo o planejamento industrial e podendo ocasionar deterioração da matéria-prima, aguardando moagem. Além dos custos diretos com peças, lubrificantes e mão de obra especializada, existe o chamado lucro cessante, correspondente ao faturamento perdido devido ao tempo em que a usina permanece parada. Dependendo da capacidade de moagem da unidade industrial, cada hora parada pode representar prejuízos financeiros extremamente elevados. Por essa razão, a prevenção é sempre muito mais econômica do que a correção. Um programa eficiente de manutenção deve priorizar o perfeito funcionamento do sistema de lubrificação dos rodetes. Outra ferramenta indispensável é o monitoramento contínuo da condição dos equipamentos. Sensores de temperatura e vibração permitem detectar alterações antes que ocorram falhas graves. Pequenos aumentos de temperatura ou mudanças no padrão vibracional normalmente indicam problemas iniciais de lubrificação ou desgaste,
permitindo intervenções preventivas. A análise periódica do óleo lubrificante também constitui uma importante ferramenta de manutenção preditiva. Por meio dessa análise, é possível identificar partículas metálicas provenientes do desgaste interno, verificar contaminação por água, avaliar a degradação do óleo, monitorar sua viscosidade e determinar o momento ideal para a substituição do lubrificante, evitando danos aos componentes. Igualmente importante é a seleção correta do óleo. O lubrificante deve possuir viscosidade adequada, elevada resistência ao cisalhamento, boa estabilidade térmica, capacidade de suportar cargas extremas e conter aditivos antidesgaste e extrema pressão compatíveis com as condições severas de operação da moenda. A utilização de um óleo inadequado compromete a formação da película lubrificante e reduz significativamente a proteção das engrenagens. Finalmente, o treinamento das equipes de operação e manutenção desempenha papel fundamental. Operadores capacitados conseguem identificar rapidamente sinais como aumento de temperatura, vibração excessiva, ruídos anormais ou alterações no sistema de lubrificação, permitindo ações imediatas antes que pequenas anomalias evoluam para falhas catastróficas. Em conclusão, a falta de óleo nos rodetes da moenda de cana-de-açúcar representa uma das principais causas de falhas mecânicas em sistemas de moagem. A ausência da película lubrificante desencadeia uma sequência de eventos que inclui atrito metal-metal, superaquecimento, desgaste acelerado, pitting, scuffing, aumento de ruídos e vibrações, danos aos mancais, quebra dos dentes, travamento das engrenagens e, em casos extremos, a destruição completa do conjunto mecânico. Além dos elevados custos de manutenção, essas falhas provocam perdas significativas de produção e comprometem diretamente a rentabilidade da usina. Por isso, investir em lubrificação adequada, monitoramento contínuo, análise de óleo, manutenção preventiva e capacitação das equipes é a estratégia mais eficiente para garantir a confiabilidade, a disponibilidade operacional e a longa vida útil dos rodetes da moenda. Lembre-se, na indústria, grandes falhas quase sempre começam com pequenos detalhes. Cuidar da lubrificação hoje é garantir a confiabilidade da moenda amanhã. Muito obrigado e até próximo vídeo.